Opa, conseguimos iniciar aqui a nossa live. Boa noite a todos. Deixa começar as pessoas entrarem. Boa noite à turma do Facebook e do Instagram, do YouTube. Opa, convidar. Que Ana Maria já entrou. Ana Maria, Pronto, tudo bem? Conseguimos. Tinha um problema aqui, acho que foi na internet mesmo, porque eu coloquei no 4G, foi tranquilamente. Tudo bem? Como tá você? Como é que tá essa quarentena? tudo jóia. Deixa eu só te perguntar, será que aparece na minha página também e a nossa Aparece, aparece. Vai aparecer. na hora que eu estava fazendo, eu entrei, aí eu estava falando com umas pessoas, aí agora um está me perguntando, mas qual é a página a sua página no caso? Mas aí, se Ah, ele entrar na minha, ele vê também, é isso? Ah, pronto, já está vendo ele sim, aqui, o Denis, sim. pronto. Aqui, ó. Professor Denis, papo maravilhoso de vocês. Professor Denis, ele é o rei das lives. Ele é, né? E é o rei das lives da madrugada ainda por cima. Exatamente. Estou aqui escrevendo a alternativa permanente ou temporária. Aí ele dando risada. Duarte e Sérgio, que estavam lá comigo, reapareçam aí, gente. Não tem problema, não. Vão aparecer. Em algum momento vão aparecer. É porque inicia desse jeito mesmo. Menos com o professor Denis. O professor Denis ele é demais. Espera aí que estão comentando aqui. Deixa eu ver. Tem uma pessoa comentando problema de conexão. Deixa eu só falar com ele que não dá para entrar por aqui. Eu vou responder por aqui. Estão dizendo que Luiz Tourinho, minha internet está péssima. Se você conseguir gravar live, agradeceria muito. Acho que não é somente a sua, não. Acho que tem muita gente aí com A dificuldade na internet. minha tá ok. Eu não deve ser de alguma conexão específica. Ana Maria, muito obrigado por ter você aqui. Tá tudo ok com a live, o professor Denis comenta aqui. Boa noite a todos que estão chegando. Ana Maria, muito obrigado pela sua disposição. Eu acho que eu já tinha procurado você algumas vezes nesse canal aqui do Instagram, justamente para a gente iniciar uma live. Ana Maria, para quem não conhece, né, está iniciando agora a sua trajetória no Instagram, mas já é uma influencer no Facebook. É uma das maiores inteligências liberais da Bahia, né? Uma figura que é uma das poucas, né, que realmente debatem um assunto específico e conseguem se destacar nacionalmente. Foi coordenadora do Educação Sem Estado, ela hoje é editora do EdChoice. Os amigos, obviamente, de Ana Maria já sabem disso, algumas pessoas que estão entrando talvez não tenham esse conhecimento. Ela é professora, mestre em educação pela Universidade RU. Universidade RU é Na Inglaterra. Grã-Bretanha? Isso. Inglaterra. Uhum. Inglaterra. E é como eu disse, eu acho que a Bahia ela ainda é muito carente, né, de oferecer opções que trabalhem um tema, que debatam um tema com bastante qualidade, no cenário liberal, pelo menos. Né? A gente tem outros grandes nomes em outras áreas, mas pelo menos no cenário liberal acho que a gente tem uma carência grande, né, Maria? O que você Verdade. acha? Né? Verdade. O Nordeste, de maneira geral, né, eu acho que ainda é bastante estatista, para não dizer socialista mesmo, né, de esquerda. Eu acho que no Ceará eles têm já um grupo mais forte, talvez Pernambuco, Sergipe também tem um grupo bom mesmo. Mas e Salvador está crescendo, tem uma Tá galera já há algum tempo trabalhando, você, Priscila, Gabriel, enfim, tem uma galera A aí gente, trabalhando. a gente Tem um pessoal liberal, tem o pessoal do viés mais conserva. sim. Tem todos os tipos, estão chegando. Erivan Mascate, Édipo. Olha só, Ana, vamos começar logo tratando do tema. Eu queria que vocês pusessem para a gente de uma forma geral. Como é essa. Você fala em estilo, algumas pessoas falam, né, em modo de viver, de vida e viver, né? Como é que você vê o homeschooling? Como é que você poderia aqui, para pessoas que não sabem, não têm conhecimento sobre essa prática ou sobre esse estilo,
uma ideia geral. Eu vou fazer uma série de perguntas a você, mas de imediato, o que é que você poderia nos trazer a respeito do que é o homeschooling? Tá. O homeschooling é uma modalidade de estudo, de aprendizagem, de educação, e ele também tem um escopo bastante grande, né? Ele pode ser completamente desestruturado no sentido de não ter um currículo, esse seria um extremo, não tem um currículo, então a família tem ali os filhos em casa, e eles se ocupam de educar os filhos, de ensinar os filhos, ou de permitir que os filhos façam descobertas educacionais a partir dos interesses espontâneos daquelas crianças. Então, por exemplo, tem uma família que tem livros em casa, e aí espera a curiosidade dos filhos por se interessar por esse livro, ou por um determinado assunto, aí leva para passear, na praia a criança se interessa por um bichinho que ele vê na areia, e a mãe em casa leva, vamos ver o que tem sobre esse bichinho. Enfim, uma coisa totalmente livre a partir do interesse espontâneo da criança. Esse é um extremo, né? No outro extremo uma educação provida em casa, sistematizada, com horário certo para sentar e estudar, com um currículo bastante determinado, com tarefas, dever de casa, tarefa para fazer fora do horário da aula em si, né? E entre essas duas pontas existe muita coisa, né? Então, pessoas que gostam de fazer. Às vezes, na mesma família, tem um filho, é uma coisa mais desestruturada, porque é o estilo daquela pessoa, e com outro filho, já pela personalidade daquele outro filho, ele já estrutura mais, dá um currículo mais determinado, determina horários e tarefas, enfim. E aí, desse escopo, há muitas possibilidades. Você pode, por exemplo, contratar tutores para vir dar aula para os seus filhos, você pode, o que eles têm nos Estados Unidos está surgindo, já tem há algum tempo, que eles chamam de micro school, são microescolas. Então, digamos, na minha família, digamos, eu não sou uma mãe homeschooler, mas digamos que eu fosse. Então, eu tinha lá meus dois filhos, e aí com o pessoal da minha comunidade, eu junto aqui 10 crianças, e eu me encarrego dessas e de ensino, ela é considerada como escola nos Estados Unidos. Então, eu acho que é a grande dificuldade, assim, o que impede a nossa evolução dentro do homeschooling aqui no Brasil, o fato de a gente ainda estar nesse limbo jurídico, né, ainda aguardando pelo legislativo que estabeleça regras para que as pessoas possam fazer da melhor maneira que querem e educar os filhos em casa da maneira que eles julgam mais adequada, dentro desse espectro vasto que eu falei, de uma coisa completamente desestruturada até uma coisa bastante estruturada, mas ainda dentro de casa, ou não necessariamente dentro de casa, porque às vezes as pessoas pensam assim, a criança que faz homeschooling não sai de casa, vai para parques, museus, bibliotecas, zoológico, vai para teatro, enfim. Então, dentro disso, para cada família conseguir achar a maneira adequada de fazer a educação dos filhos. E para um leitor desatento, qual seria a diferença, por exemplo, do homeschooling para um sistema domiciliar, de educação domiciliar simples, um sistema, digamos, EAD, ou um sistema mediado por um professor particular? Existem diferenças? Ou são formas, existe algum gênero que engloba essas espécies? Como é que você vê isso? O que engloba tudo isso é o homeschooling, é o que a gente chama de educação domiciliar, né? Esse tipo de homeschooling completamente desestruturado é também chamado unschooling, né? Que ele é completamente... O que ele não quer é imitar uma escola. Então, ele quer uma coisa bem livre. E no outro extremo que eu falei, é o homeschooling de uma maneira estruturada. E você perguntou o quê? Se tem uma diferença de quê? Se existe alguma diferença entre, por exemplo, um sistema homeschooling? Eu vi algumas discussões quando eu comecei a divulgar
essa palestra, muita gente interessada, inclusive, como eu disse, tem pessoas falando que tem problemas na conexão e por isso não estão aqui, mas muitas pessoas que não conseguem diferenciar muito bem, por exemplo, o que a Unifax está fazendo de sistema EAD, ou, entendeu? Eu queria que você fizesse um levantamento, digamos assim. O ensino à distância é uma modalidade, né, bastante estruturada. Quando é uma coisa de qualidade, ele é bastante estruturado, então existe um currículo, existe um grupo de pessoas, um professor, as pessoas sabem o que vai acontecer, o professor interage com aqueles grupos, ele determina tarefas. Isso pode funcionar normalmente para a universidade, para educação básica, muito pouco, né? Nos Estados Unidos eu sei que tem, aqui não. Né? Então, é uma coisa bastante estruturada. Então, tem um site onde as pessoas acham as tarefas e os livros que vão estudar estão lá disponíveis, o ambiente de debate, é tudo bem organizado. Isso é a educação à distância, o EAD, né? E, agora, o que está acontecendo agora, que é uma coisa que é importante dizer, isso que está acontecendo devido à quarentena, que as pessoas têm que ficar em casa, isso não é EAD, e isso não é, muito menos, educação domiciliar, né? Isso é um arranjo que está se fazendo, e, na melhor das hipóteses, é um ensino remoto, né? Então, o que o meu filho está tendo? O professor marca um horário lá para ele, enfim, para ele acessar as aulas, o professor dá a aula dele, fica falando lá, mas não existe uma estrutura arrumadinha por trás, em que depois ele vai buscar o material, não existe um fórum de debate, não existe um momento de... Enfim, um arranjo, um armengue, né? Como a gente fala aqui. Um armengue para suprir um pouco a falta, porque não houve tempo, as escolas não tiveram tempo, as escolas não têm experiência em ver EAD, né? Então, eles não têm nada. As universidades, eu imagino que estejam se saindo melhor. De qualquer forma, uma das principais diferenças entre isso que está acontecendo agora e a educação domiciliar é que a educação domiciliar é escolha, é uma opção. A pessoa não é forçada a fazer isso, né? E agora não, as pessoas estão sendo forçadas. Então, tem muita mãe, muito pai estressado com os filhos em casa, pedindo a Deus que as aulas voltem, para que os filhos voltem para as escolas, porque os pais têm que trabalhar, enfim, né? Mesmo que estejam em casa sem poder ir para o trabalho, não é uma atividade que eles escolheram fazer, né? Eles não têm experiência, eles não têm a organização domiciliar para fazer isso. Então, eu ouvi dizendo assim, Deus me livre homeschooling, e agora eu estou tendo experiência, agora eu sei que eu não quero de jeito nenhum. Não, você não está tendo experiência de homeschooling, porque você não escolheu, né? Fora tudo mais, né? Você está tenso por causa da doença em si, com medo de adoecer, com medo sem poder ver as pessoas da sua família. Enfim, é uma situação completamente diferente do que é o normal de quem é uma família que pratica o homeschooling. Não, e é interessante essa pontuação sua, porque justamente ela já separa aí, talvez até o nosso tema, né? Quando a gente coloca aqui alternativa permanente ou temporária, aí depende, porque pode ser uma alternativa permanente para as famílias que efetivamente têm interesse ou têm condições de assumir uma prática homeschooling. Até porque nem todas as famílias teriam condições exatamente pela rotina dos pais, de trabalho, enfim. Então a discussão pode ser muito mais em torno de escolha do que de alternativa, talvez. A discussão de alternativa em si, ela só nasce porque, graças a esse momento, né, inclusive dando uma olhada, fazendo meu dever de casa enquanto entrevistador, digamos assim, dando uma olhada nas discussões, por exemplo, a respeito da nova modelação do Fundeb, que trouxe aí uma série de atualizações para o Plano Nacional de Educação, entre outros, existe uma discussão muito forte trazida nesse momento de pandemia na Comissão de Educação por parte da relatora Dorinha Seabra Rezende, no sentido de buscar a regulamentação, né, que Bolsonaro prometeu nos 100 primeiros dias, né, eu acho que você até repercutiu em seu Facebook, Bolsonaro prometeu isso nos 100 primeiros dias, não foi possível por uma série de problemas, e finalmente, nesse momento atual, se colocou como um momento oportuno
digamos assim, para começar a se discutir essa forma. Foi por isso que acho que nasceu essa ideia de alternativa permanente ou temporária. Eu queria lhe fazer, desde já, uma pergunta de Tamara Dallagnol, que ela faz o seguinte, ela fala o seguinte: você defende o homeschooling em todas as fases de aprendizado? E aí, eu imagino que ela deve estar tratando, se não estiver tratando de algum debate mais técnico aí dentro do campo da educação, deve estar tratando algo em torno de educação infantil, educação fundamental. Como é que você vê isso aí? Sim, sim, se for uma escolha dos pais a partir do julgamento que eles fazem do filho e da maneira como eles veem o filho aprendendo, pode ser desde pequenininho até vai crescendo. Aqui, as famílias aqui no Brasil, o que eles fazem ao terminar o secundário, eles fazem aquele exame, tem um exame, acho que é o Enseja, eu acho. É um exame que você faz para você fechar o seu ensino médio. Então, o filho termina ali e ele aí tem o ensino médio concluído, né? Muitas vezes, durante esse período todo, o Estado nem se deu conta que aquela família, infelizmente, né? Nem se deu conta que a família estava ali fazendo educação domiciliar, as crianças normalmente terminam mais cedo, né? Tem um desenvolvimento mais rápido, pelo menos é isso que o que a gente vê nas as crianças, que esses que seguem um currículo, né? Como eu falei, nem todos seguem tanto assim, mas eles terminam mais rapidamente. Então, normalmente eles terminam o secundário, o ensino médio, mais cedo. E aí eles fazem esse exame e eles estão prontos para fazer um Enem e entrar na faculdade. Né? Sim, a resposta é sim, sim, qualquer idade. Perfeito, perfeito. E quais são os conteúdos básicos? Existe um conteúdo básico? Você já tratou aí, né, de que tem famílias que apenas fazem de uma forma menos estruturada, ou seja, como é que se dá essa noção de conteúdo? Pela sua experiência, no caso, né, sem tratar aqui de... Varia muito. Aqui no Brasil, eu acho que exatamente por não haver segurança jurídica, as famílias tendem a se garantir de uma certa forma. Então, dar cumprir o currículo que estaria sendo cumprido nas escolas, até para eles poderem fazer esse exame e formalizar a conclusão do ensino médio. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, onde em todos os estados o homeschooling é legalizado, isso varia muito. Então, varia muito de família para família, né? O que eles querem. Muitas vezes, por exemplo, se existe no estado uma possibilidade de que o estado garanta financeiramente a família para que ela pratique o homeschooling, o estado pega uma contrapartida. Então, o estado exige, por exemplo, e aí quando eu falo estado, eu estou falando da unidade federativa. Sim. O estado do Arizona, eles têm um sistema de financiamento que, se o aluno não se matricula na escola pública, cerca de 90% do que seria gasto com aquele aluno é colocado numa conta poupança para o aluno. Então, o aluno não frequenta a escola pública, aí ele tem aquela conta poupança, cerca de 90%, não é para todo mundo, mas é até bastante extenso, né? E aí, com esse dinheiro, ele pode, por exemplo, pagar a mensalidade numa escola privada, ele pode contratar um tutor, ele pode comprar currículos online, ou ele pode fazer homeschooling, né? E aí, então, a família recebe esse dinheiro para praticar, para ajudar no homeschooling, né? E aí compra material, compra currículo, às vezes contrata um tutor, às vezes tem filhos com dificuldade de aprendizagem, ou um filho com necessidade especial, então contrata pessoas profissionais para ajudar na educação desses filhos. E como o Estado supre, dá o dinheiro vem dos impostos, né? Então, o Estado exige, por exemplo, que a criança se submeta ao exame nacional ou ao exame do Estado, né? O exame estatal, né? Para testar principalmente inglês, né? A língua deles, e matemática, e a partir de uma certa idade também ciências, enfim. E
por isso, eles se dedicam a estudar esse conteúdo também. Agora, quando não há nenhuma interferência do Estado no sentido de financiar, aí a família faz como quiser. Assim, a escolha do conteúdo, muitas vezes, como eu estava falando no começo, para cada filho, às vezes, é diferente. Que essa é, aliás, uma das principais razões pelas quais uma família escolhe fazer educação domiciliar ou homeschooling, é permitir que o filho possa se aprofundar nos assuntos do seu interesse e que ele aprenda a ser autodidata. Então, o que um filho vai estudar, o currículo de um não vai ser o currículo do outro, né? Digamos que tenha 2, 3 filhos, cada um vai ser diferente. Então, a postura do pai, da mãe, não é a de professor. O pai e a mãe não são professores, eles são mentores e eles estão ali para dar a estrutura para que o filho possa estudar, se aprofundar no assunto do seu interesse. Então, ele promove, ele leva para os lugares, para o museu, ele leva para, digamos, o interesse do filho dele ele percebe, é o de empreender, né? Então, é um menino que gosta de aprender, você detecta, meu filho, ele quer ser um empreendedor. Então, o pai vai levar ele, vai cuidar da parte, prover para ele os livros, os sites, e que o menino possa aprender a parte teórica, e vai levá-lo para estagiar em alguma empresa, ou vai levá-lo na vizinhança das lojas pequenas, para ele ver como funciona, enfim. Aí cada criança, o pai vai ajeitar de um jeito que supra o interesse dele, né? O pai não é o professor, né? Que essa é uma outra questão, né? Mas o pai não foi preparado para ser professor, o pai não sabe o assunto, mas o pai não está lá para ser o professor, né? Inclusive, para assim, a demanda por professores, por educadores, onde existe homeschooling estabelecido, é bastante grande, não só para ele servir como tutor, mas a demanda por currículos personalizados. São coisas que só o educador mesmo, que conhece, um pedagogo ou um professor, ele sabe fazer. Então, ele sabe fazer o currículo, ele sabe fazer interferência, por exemplo. Então, eu tenho um filho, ele empacou aqui num ponto, ele não está conseguindo ir adiante nesse ponto. Então, o que é que eu preciso? Eu preciso de um profissional da área, um professor daquela área, para ele perceber, interferir, ajudar. São coisas que o professor pode fazer e que não cabe ao pai. Se não for assim, se não houver esse profissional, dificulta muito, e principalmente a parte de planejamento, de currículo, para o pai apenas prover as coisas, a oportunidade e a estrutura para o filho aprender. Entendeu? Perfeito. É interessante porque aquele debate que acontece muito, né, de meu filho não nasceu para exatas, meu filho nasceu para humanas, ou meu filho não nasceu exatamente para o ensino formal, né? Tem muitas pessoas que advogam nessa questão de não, eu acho que meu filho conseguiria se dar mais no empreendedorismo, e na verdade quando a gente verifica, né, as pessoas de fato elas seguem esse caminho. As pessoas de fato elas ignoram alguns conteúdos e levam outros conteúdos para o resto da vida. Às vezes ignoram todos, né? A gente perde um tempo enorme estudando coisas que não nos interessam, que não vai nos ajudar. Quando a gente é muito pequeno, a gente ainda não sabe, né? Aí fica um pouco de um lado para o outro. Às vezes também a gente muda, mais velho também a gente muda, né? Mas, enfim. Mas o que precisa assim, ser dito é que os pais, isso que os pais fazem em casa é algo que os professores, por melhores que eles sejam, eles não conseguem fazer na escola, né? Porque às vezes há essa rixa assim, o pai nunca vai ser um professor tão bom
Não, ele nunca vai ser um professor tão bom. O pai que educa em casa não se propõe a ser um professor. E o que o pai faz em casa, o professor na sala de aula jamais conseguiria. Como é que o professor na sala de aula pode sentar com cada um dos, sei lá, 30 alunos, 40 alunos que ele tem e saber qual é o interesse, qual é a paixão de cada um, prover, olha aqui, todos os outros, larga para ficar com um, para permitir, para fazer realmente a mentoria de cada um, buscar, ajudá-lo a buscar os caminhos. O professor não tem condição de fazer isso, não é isso que se espera de um professor, né? O professor tem um currículo ali para cumprir, tem 30 crianças gritando atrás dele, enfim. São duas coisas, são duas maneiras de educar, uma no ensino e o outro numa educação, mas de você prover oportunidade de ser autodidata, são coisas bastante diversas. Então, não há concorrência aí nessas duas áreas. Inclusive, como eu falei, o professor, o educador, aquele que sabe sobre como organizar conteúdos, ele é muito útil para quem pratica a homeschooling também. Bacana, bacana. Registrar aqui a presença de Gustavão Lamego, está aqui acompanhando o tempo todo a discussão, Patrícia, Ana Paola, professora, Elvis, Eduardo, Meire, Tâmara, que já trouxe outra pergunta que a gente vai abordar aqui, Carol e Lucas. E aqui eu queria fazer uma referência especial à última pessoa que entrou aqui agora, que é Fred Veguelin. Fred, ele é o chefe de gabinete da Secretaria de Educação do município. Ele está acompanhando aqui, a gente já tem uns 10 minutos, quem sabe aí ele pode estar pegando boas ideias e pode fazer uma contribuição bacana também daqui a pouco. Tâmara faz a seguinte pergunta. Na prática, haveria alguma avaliação regular estatal? Ou seja, não somente um teste no final, né, do que seria o ensino médio com 18, 19 anos, mas uma avaliação, não sei, de educação infantil, outra avaliação de ensino fundamental, uma terceira de ensino médio, como é que seria? Essas avaliações já existem, né? Então, se for essa a maneira que o legislativo vai regulamentar, eu acho que as famílias educadoras não se oporiam, não, porque já existe para a educação infantil, é mais uma coisa, não são testes, né? Mas no Fundamental 1 tem, no Fundamental 2 tem, e ao final do ensino médio também tem, são testes nacionais para você, enfim. Só as escolas públicas são obrigadas a aplicar esses testes. Mas se essa for a condição, para não esperar até o final e ele concluir fazer o ensejo, eu acho que, pelo menos pelo que eu já vi, as famílias educadoras aceitariam sem nenhum problema. É só estipular, ok, você educa seus filhos, mas ao final do Fundamental 1, você vai ter que testar inglês, português e matemática. No Fundamental 2, português, matemática e ciências. E ciências humanas e ciências naturais. E no final do ensino médio também. Se vão se comportar, vão, digamos, fazer os mesmos exames que todos os alunos da escola pública teriam que fazer. Se essa for a condição para que se tire a educação domiciliar do limbo jurídico, que dê segurança para as famílias. É bom registrar essa questão do limbo jurídico, porque até 2019 existia um grande debate, né, em torno da constitucionalidade ou não, né, da prática domiciliar, do ensino domiciliar. E aí o STF decidiu que não, que, se não me engano, aquele artigo da Constituição que estabelece que as crianças precisam ser, a partir dos 4 anos, matriculadas em alguma instituição de ensino regular, caiu não, foi declarada constitucional e, portanto, a partir de 2019 essas práticas se tornaram, digamos, ilegais. E aí, né, realmente... Não. O STF decidiu que não é inconstitucional. Não é inconstitucional, que a educação é de responsabilidade das famílias e do Estado, certo? Então, a família pode fazer assim, mas isso precisa ser regulamentado. Então, o que o STF fez foi jogar a bola para o legislativo. Olha, não é inconstitucional, mas também não pode fazer sem ter a regulamentação. Então, continua mais ou menos no limbo jurídico, né? Porque o Congresso ainda não decidiu, como você falou, talvez agora com essa proposta para o Fundeb, talvez o homeschooling entre aí junto, não que uma coisa tenha necessariamente a ver com a outra,
Mas, enquanto isso, em algumas assembleias legislativas, há iniciativas, e acho que em Porto Alegre há uma iniciativa nesse sentido. Aqui em Salvador, ou foi na Assembleia Legislativa, foi aquele ai, meu Deus, Aleluia, não foi Aleluia que tinha um Sim, projeto de sim, educação domiciliar, mas aí Netinho vetou, não sei por quê. E, sim. enfim, enquanto se espera que o Congresso traga uma regulamentação nacional, em nível municipal e estadual, há já algumas iniciativas para fazer isso, mas não é inconstitucional. Pô, bacana, bacana. Sempre bom aprender. Eu mesmo dei uma pescada a respeito do assunto. Eu encontrei no site Homeschooling Brasil, é um site que, enfim, eu acho que ele tem uma cartilha pronta e deve estar desatualizada. E justamente nessa cartilha eu vi que a prática não era legal. Gustavo Lamego ele pergunta: em um ensino doméstico bem estruturado, são criadas estratégias de relacionamento para as crianças, meios em que possam fazer amigos? A ideia de que o ensino doméstico isola é mito ou verdade? Isso é um ponto extremamente interessante porque de fato, acho que a grande oposição que se faz em relação ao homeschooling é justamente na questão da sociabilidade. Como é que a criança vai ser, enfim, vai se desenvolver apenas com a sociabilidade dos pais? Existe um grande debate sobre isso. Fique à vontade para explicar essa questão. É mito, porque as crianças que são ensinadas em casa, elas ficam aquele período ali em casa, mas elas participam de esportes, de atividades com a comunidade. E, por exemplo, nos Estados Unidos, muitas vezes as crianças fazem um homeschooling em casa, mas vão para a escola de tarde, digamos, para praticar esporte, porque já está no pacote, né? Ele já faz parte, eles têm direito à escola pública ali do distrito deles, né? Então, digamos, olha, a parte curricular, digamos, eu sou a família, eu quero ensinar meus filhos em casa, mas a parte de esporte, lá as escolas têm aquelas, enfim, uma estrutura excelente de esporte, as crianças vão praticar o esporte lá, se quiserem, né? Se não, elas vão para museus, tem aulas em museus, tem aulas em bibliotecas. Uma pesquisa do ano passado, 2019 2018, mostrou que as crianças educadas em casa, elas têm mais capital cultural do que as que vão para a escola. Elas vão mais a teatros, elas vão mais a cinema. E elas, por exemplo, vamos localizar aqui no Brasil, digamos, né? A criança que estuda em casa, ela pode fazer inglês com um grupo de tarde, ela pode praticar esporte, ela vai ali, digamos, no prédio dela, onde ela mora, digamos, nada vai impedir que ela se relacione com os vizinhos dela, que ela desça para o play para brincar com os vizinhos, não muda nada, é só aquele horário ali que, enquanto as outras crianças estão na escola, ele está ali com a mãe, normalmente é a mãe estudando. Isso é um mito, né? De que as crianças não se socializam. Há também pesquisas que mostram que pessoas adultas que foram educadas em casa, elas são completamente capazes, inclusive, de exercer. Elas se socializam bem, elas têm menos tendências à depressão, elas têm a capacidade de liderança desenvolvida, elas têm engajamento cívico, participação em atividades comunitárias bastante avançados, mais do que as crianças, os adultos que, quando crianças, estudavam em escolas. Então, são mitos, sim, que a gente precisa falar para que as pessoas percam esse medo, né? E a educação domiciliar não é trancar a criança em casa. Realmente faz todo sentido, de fato. Gabriel de Túlio falou aqui, ele é presidente do Clube dos Alfaiates, um grupo muito bacana aqui da CEFEL, que, enfim, quem não conhece, por favor, conheça. E ele lembrou aqui que, de fato, Aleluia, ele, apesar de ter proposto, né, a regulamentação do homeschooling em Salvador, ele votou contra depois o veto ele votou a favor da manutenção do veto do prefeito, em razão das ligações partidárias políticas dele. Enfim, Duarte Central, ele você não gosta, né, Ana Maria, de entrar muito nesses debates políticos com vizinhos. Você gosta do debate de
Duarte, ele perguntou aqui. Hã? Continue, continue. Entendi. Duarte ele pergunta como esta pandemia pode impactar na aceleração dessa regulamentação. E aqui eu abro uma pergunta um pouco mais ampla, eu ia fazer no final, mas já que ele fez essa pergunta, ele acabou adiantando esse momento. Como é que você vê a educação no futuro, nessa pós-pandemia? A gente sabe que vai ter uma série aí de modificações naturais no nosso modo de se relacionar com as pessoas, né? A gente imagina, por exemplo, como seria uma campanha eleitoral sem apertar a mão, como seria crianças dentro de um mesmo ambiente se relacionando, tendo que ter ali algum contato em relação a distanciamento social, como vai ser a relação entre pessoas que trabalham em lugares que geram naturalmente aglomeração, como shopping centers, comércio de rua, o que exige, de fato, uma mudança de postura geral, e como é que você enxerga que vai se dar a educação, a aprendizagem, a sociabilidade entre alunos, professores. Como é que você vê esse futuro, né, digamos assim, no exame de futurologia? Como é que você encara? Completamente futurológico, aqui chute no escuro, né? Eu acho que nós aqui no Brasil vamos voltar rapidamente ao normal assim que surgir uma vacina. Quando surgir a vacina, eu acho que assim, não vai demorar nada. Estou falando de maneira geral, não especificamente de educação. Em relação à educação, infelizmente, eu acho que também não vai mudar muita coisa, porque existem leis que travam tudo, né? Então, mesmo que a gente queira fazer microescolas, ou escola domiciliar, meio domiciliar, meio na escola, fazer o que a gente chama de híbrido, né? Esse ensino híbrido, meio na escola, meio em casa. Eu acho que o que vai impedir que isso avance rapidamente e que várias coisas mudem, que as pessoas aprendam mais online, que aprendam de maneira menos contato, não vai acontecer porque a lei, as nossas leis vão continuar travando por muito tempo. E, assim, eu tenho a impressão que a nossa maneira de ser um povo, se é que isso existe, será que eu posso uniformizar isso, né? Eu não sei, nós somos tantos e tão diferentes. Eu tenho a impressão que a gente volta tudo a pegação, tudo como sempre foi, assim que disseram assim, tem uma vacina. Pronto. Eu acho que eu posso estar enganada. Em outros países, talvez as pessoas fiquem mais assustadas, demore mais, enfim, não sei. Mas é chute mesmo. Agora, voltando em relação à educação, eu acho que não vai mudar muita coisa, até pelas limitações físicas, né? Então, as pessoas vão continuar morando em casinhas pequenas, em favelas, uma em cima da outra. Não, a pandemia não vai mudar isso. Então, vai continuar, vai continuar. Para o Perfeito, bem e perfeito. para o mal. As coisas boas e as coisas ruins vão continuar. Eu tenho uma visão um pouquinho mais otimista, porque eu verifiquei que algumas coisas nessa pandemia, a gente sempre tem que olhar do ponto de vista, digamos assim, do copo meio cheio. Não é ter um copo meio, tem um ponto de vista que olha o copo meio vazio, um ponto de vista que olha o copo meio cheio. E eu tento justamente ficar nessa segunda visão, porque eu vi que muitas coisas estão sendo aceleradas, estão avançando nesse momento, grande parte em razão da pandemia. Pode parecer, gente, até um certo nível de não me confundam, né, com sadismo de estar achando que algumas coisas estão melhorando nesse período. Mas veja, nós temos hoje um debate muito mais forte em relação ao governo digital no Brasil. Isso era algo que era impensado há pouco tempo. Né? Existem pessoas realmente dedicadas a pegar todos aqueles serviços que a gente faz em balcão e começar a fazer na internet, porque a gente está percebendo, olha, e agora? E agora? Né? A nossa vida poderia ser um pouco mais normal se a gente pudesse tirar certificados diretamente no site, se a gente pudesse utilizar uma identidade única para uma série de serviços, a gente verifica dessa forma. E entre outras áreas, tem a questão da telemedicina, né? Anos e anos a telemedicina paralisada no Congresso, quando iniciou a pandemia e viram que realmente era preciso colocar lá médicos um pouco mais idosos para operar em telemedicina, para que não se contagiem ao mesmo tempo consigam fazer o seu trabalho, ou até estudantes de medicina
auxiliarem nesse processo, rapidamente se andou. Acho que tudo é uma questão que realmente no Brasil a regra é burocratizar, dificultar. Né? Ninguém justifica a burocratização, o processo de criar dificuldades. O que se coloca em voga sempre é por que vamos liberar, por que vamos autorizar, o que deveria ser completamente diferente. Né? Bom, o professor Isaías. Sim. Você tem razão. Isso aí que você falou de telemedicina e de desburocratização, eu não tinha pensado nisso, não, mas você tem razão. Espero que seja por aí mesmo, né? Agora, quando eu digo que você falou de copo meio cheio, meio vazio, o meu copo também está meio cheio. Assim, quando eu digo que as pessoas vão voltar a se pegar e tudo, eu vejo isso como para Verdade. mim cheio. Verdade. Eu não sou uma pessoa assim de multidão, não, mas esse distanciamento forçado não me agrada. Não, é totalmente anti-brasileiro, né? Anti-baiano, acho que é bem diferente para a nossa cultura. Isaías Lobão, professor de História, se não me engano, Isaías, do Tocantins, ele faz a seguinte pergunta. Falamos do ensino domiciliar para o ensino fundamental e médio. E no ensino superior, existe possibilidade? Acho que nossas graduações, e pior, após, são extremamente ruins. Você acha que existe possibilidade? Existe já alguma situação no mundo a respeito desse assunto? Eu acho que aí ele está falando de EAD mesmo, né? Não de homeschooling, né? Porque a ideia do homeschooling é de uma pessoa, um adulto, até um adolescentezinho, assim, e amparado por um adulto que atuaria como um mentor, um tutor. Já na universidade, eu não vejo homeschooling, né? Eu vejo ele vai ter possivelmente um curso EAD, um curso à distância, e tem, sim, eu fiz o meu mestrado, foi um mestrado da Inglaterra, eu fiz no Brasil, funcionou perfeitamente. Eu dei aula nesse curso de mestrado durante 7 anos, eu fui professora desse curso de mestrado, eu aqui no Brasil, né, dando aula para alunos no mundo todo, e usando a estrutura que a Universidade RU oferecia. Então, como tudo, existe porcaria, existe coisa boa, assim. Claro que o EAD não se dá para qualquer tipo de assunto, né? Então, meu assunto era teórico, eu dava fundamentos de e-learning, né? Então, era uma coisa bastante teórica, então dava para fazer. Mas quem vai, por exemplo, vai fazer um curso de, sei lá, de fisioterapia, por exemplo, ele vai ter uma parte teórica, mas ele vai ter que ter uma parte prática que ele vai precisar de contato com as pessoas, né? Então, mas assim, cursos híbridos EAD de qualidade boa existem sim, Isaías, com certeza. Mas aí não é Isaías. tudo. É Isaías que fez a pergunta? Foi Isaías. Isaías fez outra pergunta que foi sensacional, que é, para mim, a grande objeção pessoal, Ana Maria. Então, seria até, realmente vai ser muito interessante para a gente aprender mesmo. Eu, pelo menos, estou aprendendo bastante sobre essa questão. Que sempre se fala sobre os possíveis abusos que crianças podem sofrer por familiares e vizinhos. A escola geralmente denuncia essas coisas. Esse é um ponto interessante porque, de fato, é um dos principais argumentos de oposição teóricos, né? E, de fato, é um argumento muito forte, no sentido de que no Brasil existe uma grande quantidade de abusos sexuais promovidos, inclusive por familiares, na infância. E que, querendo ou não, a distância, né, grande parte desses abusos são descobertos na escola, e a distância dessas crianças da escola ou de uma supervisão, abre aspas, estatal ou privada, possa ser algo negativo e que poderia amplificar esse problema. Como é que você vê isso? Abuso infantil é um problema seríssimo e o que eu já li a respeito, o que eu já ouvi de pessoas falando sobre isso ligado à educação domiciliar, o que eles dizem é que a maioria das denúncias chegam ao Estado, de uma maneira geral, não é via escola. Eu estou repetindo, eu não tenho a informação primária, eu estou repetindo o que eu já li, o que eu já ouvi.
Inclusive, o ministério que recebe essas denúncias atualmente é o da mulher, dos direitos humanos, tá? Que a maioria dessas denúncias não vem efetivamente das escolas, que ela vem normalmente ou da própria pessoa, quando ela já é maiorzinha, e tem a capacidade de ir na polícia, ou chegar em um adulto e o adulto encaminha, ou parentes, né? Que parentes percebem e fazem a denúncia. Né? Não estou dizendo aqui que a escola não, nesse ponto a escola não ajude, a escola pode ajudar sim. Né? Agora, o que a gente precisa entender é que esta não é a regra. A gente não pode a gente se basear nisso para impedir uma prática largamente saudável e protetora. Se a gente for... isso é um dado inquestionável. A principal razão, eu vou citar os Estados Unidos, que é onde tem mais pesquisa, é onde tem mais gente. A principal razão das famílias hoje para fazer educação domiciliar, para fazer homeschooling, é porque elas querem prover um ambiente seguro. Então, mais até do que ensinar o menino a ser autodidata, mais até do que ensinar, enfim, permitir que a criança desenvolva seu talento, tudo isso é importante. Mas a razão número 1 das famílias hoje é elas não estão se sentindo seguras em deixar os filhos na escola. Nos Estados Unidos, existe um site que eles listam diariamente. É uma coisa impressionante. Se você entrar lá agora, é Sexual Abuse in School, uma coisa assim, depois eu posso até me verificar certinho. A quantidade de abuso sexual que as crianças sofrem nas escolas públicas nos Estados Unidos, de gente que trabalha nas escolas, é impressionante. Então, o que a gente vai concluir? Fecha-se as escolas porque tem professor, funcionário, sei lá o que é criminoso? Não pode. Uma pesquisa aqui, a Thales, que é uma pesquisa que faz junto às escolas, professores e supervisores e diretores de escola, é uma pesquisa da OCDE, conclui que as escolas brasileiras têm um dos ambientes mais violentos, onde tem mais agressão no mundo. Então, o que a gente vai fazer? Vai se propor que fechem as escolas porque tem agressão? Hoje, o risco de uma criança ser agredida, sofrer bullying, não só a criança, o professor também, né? Mas como a gente está falando de homeschooling, então vou focar na criança. De abuso é muito maior na escola do que em casa. Eu estou querendo dizer com isso que não existam pais agressores, existem, e esses pais agressores, os pais criminosos, eles vão atuar mesmo se o filho for para a escola, né? Mesmo se o filho ele vai para a escola de manhã, quando chega em casa, o pai abusa enfim. Qual é a solução? É proibir o homeschooling? Não, não é proibir o homeschooling, até porque são exceções, né? Normalmente são as famílias mais dedicadas, mais amorosas, como eu falei, são aquelas que mais querem proteger os filhos contra a violência, né? Então, o que tem que fazer é a sociedade ficar atenta e denunciar o vizinho, gente da família, ficar de olho e denunciar. Né? É uma situação fácil? Não, mas não tem a gente não pode proibir uma coisa baseado talvez ele vai cometer um crime. Nem você que é da área do direito, isso não é possível. Eu não posso olhar para você e dizer assim, olha, não deixe o Rodrigo Hara dirigir, porque eu acho que um dia ele vai beber e vai... Eu não posso partir desse princípio. Né? Então, a gente pode criar estruturas, digamos assim, que tomem certo cuidado. Então, digamos assim, se essa for uma questão para regulamentar o homeschooling no Brasil, a ANED, que é a Associação Nacional de Educação Domiciliar, eu acho que eles teriam pessoas, não precisa ser o Estado, associações civis poderiam se encarregar enfim, com alguma frequência fazer visitas a famílias. Eu acho que são coisas contornáveis. Assim, o que a gente não pode é partir do princípio
que o pai e a mãe que quer educar em casa escolhe fazer isso para abusar os filhos, para infligir violência aos filhos. Isso é de um preconceito, de uma ignorância atroz. Perfeito. Existe comunidade educadora ou de famílias educadoras em Salvador, Ana Maria? Sim, existem. Eu não conheço, não, mas inclusive eu acho que uma amiga de Priscila Chamas, uma vez ela mencionou. Não sei se Priscila está aí não, Hum, assistindo. Existe. bacana. E eu tenho um filho, né, quem estiver aqui ouvindo, eu tenho um filho, eu quero iniciá-lo nessa prática, eu quero, na verdade, fazer a prática homeschooler com ele. Qual o primeiro passo? Se eu fosse fazer, eu entraria em contato com a ANED, que é essa associação, a Associação Nacional de Educação Domiciliar, e eles têm, enfim, já um grupo de, embora a orientação, a questão deles seja mais de orientação jurídico, legal, eles vão poder indicar, ó, tem esse currículo aqui, tem essas pessoas aqui que já podem. Existe uma rede, né, Apoio, né? de apoio. Agora vai, a pessoa que começa, tudo que eu já li, a pessoa começa batendo cabeça mesmo, tentando, deixa eu ver aqui como é, e é assim mesmo. Bacana, bacana. Existe um grupo de apoio. Não existe um grupo de apoio? Existe. Existe. Uhum. Isaías falou aqui que um estado que se destaca é o Piauí. Olha só que bacana, não tinha essa informação. Não sabia. Não tinha essa informação. Eu imaginava que era justamente uma prática dentro de uma cabeça. Dentro de uma cabeça, acho que é uma análise real, Ana Maria. Não sei se você concorda com ela. Eu imagino que inicialmente quem vai realmente adotar essa prática sejam famílias com mais condições, né? Famílias que tenham uma condição de deixar a mãe em casa para dirigir, né, o processo, ou um pai em casa para dirigir o processo, ou eles mesmos, né, têm condições de se ocupar com essa educação, que eu não imagino quem consiga cumprir, sei lá, uma jornada de 12 horas de trabalho na fábrica, consiga depois voltar para casa e conseguir desenvolver uma prática bacana nesse sentido. Né? Exatamente. Assim, o, o estudo demográfico que existe assim das famílias no Brasil mostra justamente isso. É família de classe média, mas classe média alta a ponto de um dos dois, normalmente a mãe, poder ficar em casa sem trabalhar, né? Então, imagine, você falou uma pessoa que trabalha na fábrica, imagine uma mãe solteira que é faxineira o dia inteiro, tem que deixar o filho dela com a mãe dela ou com a vizinha, sei lá, para ela poder trabalhar, enquanto é pequenininha. Depois, infelizmente, a escola pública no Brasil, muitas vezes serve para isso, né? Serve de depósito de criança, né? O objetivo, a função principal que ela cumpre é a de prover um ambiente razoavelmente seguro para a criança e uma refeição para que a mãe e o pai, muitas vezes é a mãe sozinha, né, possa trabalhar. Então, essa família dificilmente vai optar por fazer educação domiciliar. Né? Mas, normalmente, também não são as mais ricas, não. São aquelas classe média, mais média, assim, no sentido de não são milionários, Sim. mas eles conseguem se manter com o salário de um dos dois só. Normalmente é o pai e a mãe ficam em casa. Perfeito. Ana Maria está chegando no nosso horário. Eu queria lhe agradecer realmente por essa oportunidade, por esse papo. Eu aprendi muito. Acho que todo mundo aqui que está aqui ficou desde o início até o final, aprendeu bastante. As pessoas que também entraram e depois saíram também aprenderam muito. Eu, pessoalmente, me sinto privilegiado. Agora tenho uma outra visão. Você me corrigiu aí, pontuou diversas questões que realmente eu não tinha acesso. Queria te agradecer muito. Esse é o primeiro papo, né, que a gente faz em rede social aberto. Dizer que as pessoas já estão agradecendo, na verdade agradeceram durante todos os tópicos. Eu tentei focar mais nas perguntas, até porque o Instagram ele fecha depois de uma hora. Queria agradecer demais essa oportunidade desse bate-papo e algumas pessoas se surpreenderam com o tema também. E queria que você desse, enfim, falasse algumas palavras sobre esse bate-papo, sobre essa ideia do homeschooling e estimular as pessoas que queiram conhecer esse tema, por qual caminho elas devem trilhar, não é mesmo? O caminho que eu sugiro, mais uma vez, é entrar em contato com a NED. E tem o site no Facebook, tem o site deles mesmo, aned.com.br, que dá provê
as orientações jurídicas e pode encaminhar para grupos de apoio. E o que eu queria mesmo deixar como mensagem é que as pessoas precisam entender que homeschooling não é para todo mundo, não foi para os meus filhos, eu não optei por fazer homeschooling, né? Mas poder escolher deve ser para todo mundo, né? Não é porque não serve para mim que eu acho que eu vou dizer assim, ninguém deve fazer, né? Porque tem essa coisa assim, o que eu não gosto deve ser proibido, mas o que eu gosto deve ser obrigado. Né? Vamos entender que homeschooling é uma escolha, né? E que as pessoas elas têm que ter o direito de fazer essa escolha. E não significa que as escolas vão deixar de existir. Ai, meu Deus, se regularizar o homeschooling, vão fechar as escolas. Não! Mesmo nos Estados Unidos, onde tem a maior população de homeschoolers do mundo, não chega a 4% da população. Então, não precisa os professores ficarem apavorados, os sindicatos gostariam muito que deixassem de pegar no pé e desistir, não precisam eles se apavorarem, né? Porque é uma quantidade pequena de pessoas, e mesmo que fosse maior, as pessoas têm que ter o direito de escolher sobre a educação dos seus filhos. Bacana. Eu acho que o que foi comentado aqui por Isaías e por Duarte, eu acho que sintetiza muito essa conversa, que é a ideia de liberdade, a ideia de permitir com que as pessoas sejam livres e também eduquem seus filhos em liberdade. Né? Esse debate pragmático é extremamente importante, mas a gente não pode tirar de fundo de que, nesse momento, sobretudo, né, a liberdade precisa ser exaltada como um valor em si, como um valor que realmente é norteador das sociedades mais desenvolvidas, mais felizes, mais ricas que existem no mundo. Muito obrigado, Ana Maria. Muito obrigado a todos que ficaram. Obrigado para Patrícia, que ficou até o final. Obrigado para Felipe. E obrigado, Ana Maria. Tenha uma boa noite e uma boa semana. Um prazer, gente. Muito obrigada. Estou às ordens. Vamos sim. Teremos outros papos, com certeza. Tchau, tchau. Tchau. Vamos tirar uma foto. Olha aqui, vamos tirar uma foto. Vamos. Opa. Peraí que não funcionou. Deixa eu ir de novo. Será que foi, meu Deus? Vou fazer mais uma. Agora. Pronto. Pronto. Valeu, gente. Mande, por favor. Beijo. Valeu, Tchau. boa noite. Tchau, tchau.